Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando temos sabedoria, além da lamparina, lembramos de levar o óleo também. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós começamos a ler o Novo Testamento, Jesus ele tem um costume. Ele falava através de parábolas ou através de comparações. Então ele sempre estava falando de uma coisa através de outra. E isso só pode ser compreendido quando nós temos sabedoria. E a sabedoria é um fruto do Espírito Santo. Quando eu coloco a minha fé em ação, quando eu começo a obedecer aquilo que o Senhor coloca dentro do meu coração, a minha sabedoria, dia a dia, ela vai aumentando. Porque a escuridão, ela vai saindo de dentro de mim e começa a dar lugar à luz. Aquilo que nós podemos ver com clareza, os nossos sentimentos, eles se acalmam. Então aquela perturbação que nós sentimos todos os dias, aquela ansiedade, ela deixa de existir. Só que nem sempre é fácil entender a sabedoria de Deus através da comparação. Os próprios discípulos, eles tinham dificuldade com isso e sempre pediam para Jesus explicar novamente essa parábola. Mas quando nós começamos a nos aproximar de Deus, quando nós nos preparamos, nós vigiamos, porque nós sabemos que Ele vai voltar. E a questão não é quando, porque ninguém sabe nem a hora e nem o lugar, mas que nós devemos estar prontos da melhor forma possível. Nós devemos pensar em todas as coisas, porque muitos vão acabar ficando de fora, porque ao invés de se prepararem, de servirem, de se arrependerem, vão deixar para a última hora. Na última hora eles vão pensar, na última hora eles vão dizer, na última hora eles vão fazer. Aquilo que deveria ser feito hoje está sendo deixado para depois. E depois pode ser tarde. Se a gente vai lá em Mateus 25, versículo 1 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus disse: naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 eram ajuizadas e 5 eram sem juízo. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Então quem está conversando conosco é Jesus. E essa parábola ela estava sendo dita em que contexto? Sobre os fins dos tempos. Então Jesus estava dizendo, olha, vai existir um fim, vão existir sinais que demonstram que os últimos tempos estão chegando. Guerra, fome, pestes, terremotos, desastres naturais. Então, tudo que nós vemos acontecendo hoje, Jesus disse que aconteceria muito antes, mas muito antes. E ele disse, olha, quando vocês começarem a ver esses sinais, estejam preparados. Você está preparado para a segunda vinda de Jesus? Você conhece a sua palavra? Você conhece o seu espírito? Você sabe quais são esses sinais? Você ora pedindo para Deus estar com você nos últimos tempos? Ou não? Está gastando tempo procurando a sua vida, os seus próprios interesses e está machucado demais por causa dos seus relacionamentos, das suas más escolhas? Se eu sofro por aquilo que eu penso, é sinal que aquilo que eu penso não vem de Deus. Porque os pensamentos que vêm de Deus não produzem sofrimento. Porque sofrer não está ligado a se arrepender.
Arrependimento é reconhecimento do mal. Se eu sofro é porque eu não aceito. A verdade diz uma coisa, mas eu quero acreditar em outra. E eu faço de tudo para que isso possa se modificar. E cada vez que eu vou contra Deus, eu estou a favor do diabo, porque só existe dois lados. Ou nós estamos ajudando a ajuntar as pessoas que estão espalhadas, anunciando a mensagem de Deus, ou nós estamos espalhando as pessoas, bloqueando, empurrando, levando para longe, destruindo o coração dessas pessoas, o pensamento delas. E Jesus fez uma comparação aqui. Naquele dia, o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para encontrar o noivo. Quem é o noivo? É Jesus. Então existiam 10 pessoas que elas teriam um encontro com o noivo. Só que elas não saberiam a hora que ele iria chegar. Então é a mesma coisa que eu falo, olha, nós vamos fazer uma viagem, eu não sei para onde a gente vai. Você ia levar roupa de frio, ia levar roupa de calor, ia levar os acessórios para poder fazer a sua higiene pessoal, e assim a gente vai planejando as coisas. Nós vamos sempre pensando no que pode dar certo, no que pode dar errado, no que nós vamos precisar, do que nós não vamos. Seria sensato eu chegar e pensar, poxa, lá deve ter escova de dente, lá deve ter toalha, lá deve ter roupa, lá deve ter sapato, lá deve ter isso, lá deve ter aquilo, e eu chego lá, não tem nada dessas coisas. E é assim que nós nos equivocamos sobre a natureza de Deus, porque o Deus que é amor também é justiça. O Deus que é amor precisa do arrependimento. Sem arrependimento, o Deus de amor se torna o Deus de justiça. Nós somos pessoas que costumamos agradar aqueles que nos interessam e destratar aqueles que não. Você acha que seria só assim? Ah, não tem problema, Deus entende. Se Deus entende, para que tem um inferno? Para que teria um juízo final? Não tem necessidade. Deus entende todas as coisas. Eu posso idolatrar, eu posso fazer as coisas todas erradas, eu posso mentir, eu posso enganar, eu posso viver a minha vida buscando os interesses pessoais, eu posso enganar, eu posso tudo, posso. Mas me convém essas coisas? Será que essas coisas elas são frutos do Espírito Santo ou são coisas minhas? Posso ficar querendo falar mal da vida dos outros, querendo cuidar? Posso. Mas isso só está demonstrando uma coisa, que em mim Jesus não está. Só isso. Então, enquanto você continuar fazendo isso e achando normal, enquanto você não começar a vigiar sobre esses pontos e lutar sim contra você, lendo a palavra, ouvindo os louvores, os devocionais, indo na igreja, evangelizando, orando, a gente vigia orando, conversando com Deus, dando atenção para a presença do Espírito Santo. Ao invés de se preocupar, nós vamos louvar. Ao invés de reclamar, nós vamos agradecer. Ao invés de chorar, nós vamos sorrir. Ao invés de ficar atribulado, nós vamos ficar em paz. Isso não se faz porque eu tenho uma mente forte, mas porque eu tenho um coração cheio de fé e temor ao Senhor. Então as 10 moças, elas pegaram as suas lamparinas e foram ao encontro do noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. Outras traduções, 5 eram nécias, 5 eram tolas. E a gente sabe que contra a tolice só existe um sentimento, só existe um tipo de característica, a sabedoria. Então nesse mundo, veja como vão ter pessoas dos dois jeitos, aquelas que confiam em Deus e fazem da forma que Ele faz, aquelas que pensam antes de fazer, pensam no resultado das coisas, ou aquelas que aceitam aquilo que Deus coloca dentro do coração, ao invés de tentar colocar a culpa nas circunstâncias e lá na frente eu vejo o que eu vou fazer. Eu tenho que pensar em tudo, mas não pensando em mim, pensando em Deus. Assim as coisas elas começam a dar certo nas nossas vidas. Então qual era a diferença das moças com juízo e das sem juízo, ou das moças tolas? E nós sabemos que as mulheres tolas são aquelas que ao invés de edificar a relação, elas destroem. Isso é bíblico, tá? Você pode olhar e falar que o homem é malvadão, cada um tem um papel. E cada um longe de Deus vai desempenhar esse papel de tolice, de destruir.
Então, se eu não trago Jesus para o meu relacionamento, eu sou tolo. Ontem nós falamos sobre edificar a casa. Quem que edifica a casa? É o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, é melhor nem construí-la. Sem Deus, essa vida é melhor nem vivê-la. É melhor nem passar pelas coisas se Deus não estiver conosco, porque só vai causar dor e destruição. A diferença entre uma e outra é: as moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. Então, dentro do coração dessas moças, Jesus não iria demorar, iria vir dentro do tempo que elas quisessem. Olha, eu tenho X de óleo de lamparina, ele vai vir aqui. E isso é o suficiente, porque eu vou estar lá esperando ele. E qual é a diferença das ajuizadas, das sensatas, das prudentes? Elas levaram vasilhas de óleos extra. Uma coisa é eu estar preparado para o que vai acontecer. A outra, eu poder ser pego de surpresa. Ambas tiveram tempo suficiente para levar mais óleos, mas umas decidiram não levar e outras decidiram levar. Se eu te perguntasse, o que é o óleo? O que mantém essa lamparina acesa? É a nossa fé, é a oração, é a palavra de Deus, é a busca do Senhor, é estar unidas com Cristo. Olha como, a propósito, ambas tinham uma lamparina e ambas tinham uma quantidade de óleo. Mas até onde vai durar a tua fé? Se as coisas começarem a dar errado, você continuaria glorificando ao Senhor? Ou será que você teria sabedoria o suficiente para entender que o mal que está na tua vida é o mal que você plantou, é o diabo que você serviu, é os seus interesses que você buscou? E quando nós começamos a colocar mais óleo na lamparina, nós estamos buscando Deus ainda com mais intensidade. Quando eu comecei a me converter no começo, uma pessoa ela chegou em mim e falou: rapaz, mas você deve ter feito muita coisa errada, porque você não para com isso. Normalmente as pessoas elas começam a Bíblia, elas leem uma vez e elas param, elas se batizam e aquilo é como se fosse o fim, o término. E o que a gente não entende é que isso é o começo. Se eu entro numa batalha espiritual, a batalha ela não acaba mais, se eu já me posicionei. Enquanto o mal não me destruir, ele não vai sossegar. Ele não para, ele não para. Todas as vezes que ele para é para te colocar mais para baixo. Como está a tua lamparina? Como está o teu óleo? Nós estamos esperando Cristo voltar. Como tá? Você tem mais bagagem para poder apresentar? Você tem alguma obra? Você tem algum fruto? E obra não é igreja, tá? Obra é você amar um estranho. Obra é você ajudar uma pessoa que você não vai receber nada em troca. Óleo é justamente você lembrar dos esquecidos, você servir aquilo que Deus coloca dentro do teu coração. Óleo não é ficar fazendo campanha e oração para prosperidade, para trazer relacionamento ou reatar casamento, não. Óleo não está no nosso interesse. Óleo é servir. Então a diferença das duas era: uns serviam, uns tinham sabedoria, uns pensavam na eternidade, os outros estavam só ali, sabendo que o noivo ia voltar e pouco importa. Eu já tenho a minha lamparina e eu não quero saber se vai demorar ou não. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. Então o comportamento de ambas era mais ou menos semelhante. A preparação delas era diferente. Então, nós vamos ter características que são semelhantes a outras pessoas? Vamos! Todo mundo come, todo mundo precisa dormir, todo mundo vai no banheiro, todo mundo quer se sentir bonito, quer se sentir bem. Isso é normal, isso é de todo mundo. Todo mundo que está aqui quer isso, tem necessidades, tem desejos, tem sonhos, tem vontades, todo mundo tem essas coisas. A diferença é o que eu estou disposto a fazer para conseguir essas coisas. Porque Jesus ele diz: olha, se vocês buscarem o reino de Deus, tudo aquilo que é necessário, comida, roupa, bebida, eu vou dar para vocês. Tudo que vocês precisarem eu vou dar para vocês. Ou vocês vão conquistar essas coisas a custo de tempo, a custo de sonhos, a custo de frustração, a custo de cansaço, a custo de ilusão. Vocês escolhem. Vocês escolhem.
Então elas estavam achando que o noivo estava demorando, e na parábola ele estava mesmo. Começou a ficar tarde, mesma coisa. Começa a passar das 9 horas da noite, meu prazo de validade ele vai vencendo, porque eu acordo muito cedo. Então sempre que eu durmo um pouquinho mais tarde, eu acabo ficando cansado, e não tem problema, porque no outro dia eu vou ter que acordar no mesmo horário. Eu não tenho o luxo de chegar e falar assim: hoje eu dormi meia-noite, então amanhã Deus entende. Amanhã eu vou acordar às 6. Se eu dormir meia-noite, eu vou mostrar o meu amor acordando no mesmo horário. Porque se eu planejei mal o meu dia anterior, ou se eu não pude fazer as coisas da forma que eu deveria, eu tenho que fazer esse sacrifício. Agora eu vou deixar na conta de Deus? Não. Então aquilo que nós servimos para o Senhor, nós entregamos de todo o coração para o Senhor. Tem uma passagem que nós falamos esses tempos atrás, sobre Jesus ele estar pregando para as pessoas e ele não tinha tempo de comer. Então eu tenho que estar pronto a abrir mão de fazer sacrifícios. Eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer o devocional às vezes quando eu chego do trabalho, para pensar, para ler um pouco. E eu tô com fome. Então, o que eu faria? Eu chegaria primeiro e comeria, depois eu leria a palavra de Deus? Não, eu vou ler a palavra. Primeiro a obediência, depois aquilo que é necessário. Porque se eu não tiver obediência, não vem o que é necessário. Ou a gente acerta a prioridade na nossa vida e coloca o reino de Deus como prioridade, ou nós vamos ser como essas moças sem juízo, que não tem óleo na lamparina. E graças a Deus, eu tenho conseguido colocar óleo todos os dias. Louvado seja o Senhor por isso. E nem por isso eu me sinto maior, nem menor, nem nada. Nós não estamos aqui para achar nada, nós estamos aqui para fazer. Eu não quero saber, eu não quero olhar. Aqui é como se nós estivéssemos trabalhando sem ficar olhando o saldo no banco. Sem querer saber a quantidade, sem querer saber o tamanho, sem querer saber nada. Isso não importa. Isso é vaidade, isso é humano. Se a gente continua lá em Mateus 25, versículos 6, 8, 10 a 12, a palavra diz assim: à meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando! Venham se encontrar com ele. Aí as moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. E o noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem vocês são. Então Jesus ele continuou aquela parábola e ele mostra que o noivo chegou tarde. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então aquilo que elas ficaram esperando, aquilo que elas estavam preparadas, começou a acontecer. E aqui vai ter uma diferença entre duas pessoas: aquelas que estão preparadas e aquelas que não estão. Aquelas que conseguem adentrar no Santo dos Santos e aquelas que vivem no quase. Aquelas que vivem à margem, que vivem à porta. É a semente da palavra que cai na beira do caminho e nunca germina, porque tudo preocupa, tudo incomoda, tudo é difícil, tudo se justifica, tudo coloca a culpa. Então eu posso errar por causa disso, eu posso errar por causa daquilo. Aqui está mostrando, criou-se uma linha no chão. Lembra da linha que eu falo? Então, daqui em diante já começou. O noivo, ele chegou. Então já não tem mais tempo para outras coisas. O noivo chegou. E hoje é o dia do noivo chegar na sua vida. Hoje é o dia de você abandonar tudo aquilo que você viveu e se arrepender. Hoje é o dia de você parar de culpar as pessoas e começar a pedir perdão. De começar a pedir piedade, de começar a pedir misericórdia. Hoje é o dia de você parar de mentir, de parar de enganar. Hoje é o dia de você parar de fazer fofoca. É hoje. Porque amanhã, a hora que traçar a linha no chão, quando você for receber uma notícia ruim, olha, então, seu exame não deu muito bem, viu? Vamos ter que fazer uma biópsia. Olha, então, preciso conversar com você, não tá dando mais.
olha, então, né, nós estamos fazendo um corte na empresa, não vai dar mais para você trabalhar com a gente. Cara, e o mundo ele é cheio de notícias ruins. A diferença é uma só. Se você está tomado por Deus, você sabe que aquilo aconteceu para que algo melhor pudesse acontecer. Se você não está tomado por Deus, você vai começar a questionar e falar: poxa, Senhor, eu oro para você, eu te procuro tanto, mas só desgraça acontece. Então Deus ele não pode livrar você do mal. Você quer o mal, mas a função de Jesus é domesticar o diabo. Coloca uma coleira no diabo, Senhor, por favor, eu amo o diabo. O diabo está na minha vida, eu amo ele. É o pai dos meus filhos, é a mãe dos meus filhos, o diabo eu amo. Põe uma coleira nele. Não tem. Todos nós somos diabos, tá? Todos nós somos diabos. Todos. E a palavra também diz: pois sois deuses, com D minúsculo. Porque quando nós estamos tomados pelo Espírito Santo, nós temos o poder de Deus. Se a gente olha Moisés, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, ele abriu porque ele era algo divino ou porque o Espírito de Deus estava nele? Se a gente olha, quando Deus ele Moisés começa a reclamar que ele estava cansado. Deus escolhe 70 pessoas e ele tira o espírito de Moisés e divide esse espírito com as 70 pessoas para que eles pudessem ter as mesmas características dele. Então, quando nós estamos tomados pelo Senhor, nós ganhamos as características dele. Aí a moça sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão apagando. Então elas tinham um problema, que a lamparina delas estavam acabando, mas elas não tinham levado óleo. E elas foram para outra, super justo. Olha, você poderia dar o óleo? E a passagem que vem depois, que eu não coloquei, é as moças dizendo: olha, o óleo que nós temos só dá para nós. Não tem como eu emprestar para vocês. Vão lá comprar mais óleo. Quando nós não fazemos as coisas que devemos fazer, é exatamente isso que nós fazemos. Queremos chegar nas outras pessoas e dizer: olha, você é responsável por mim. Você precisa, você tem muito. Nossa, olha como ele trabalhou e conquistou, ele tem muito, ele tem que me dar. Não, ele tem que me dar, ele é meu pai, ele é minha mãe, ele precisa me dar. Eu estou em dificuldade, ele tem que me ajudar. Não tem que ajudar. E aqui ficou claro. Se Jesus quisesse todo mundo lá dentro, quem está vigiando e quem não está, ele ia dividir o óleo. Ele falou: não tem óleo para vocês não. Vocês querem, vocês vão comprar. A salvação ela é individual. Você quer, você vai orar. Você quer, você vai aceitar. Você vai se preparar. Não tem como pro pai dar pro filho aqui. Aqui não tem jeitinho, não. Aqui o jeitinho foi extinto. Então o que elas resolveram fazer? Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. Então aquilo que elas esperaram, entre aspas, a vida inteira acontecer, estava acontecendo. E tinha gente que estava lá, aproveitando. Lembra sempre de uma coisa: uma oportunidade que você perde, outra pessoa aproveita. Então aquilo que para você parece que não é nada, para o outro pode ser tudo. Aquilo que para você era isso, para o outro pode ser exatamente o contrário. Então, enquanto elas estavam buscando aquilo que elas esqueceram, aquilo que elas não pensaram, tentando viver a vida delas, tentando fazer as coisas dela, o noivo chegou. Aquelas que estavam lá vigiando, orando, guardando e esperando, o receberam. E eu quero receber o Senhor quando Ele chegar. Eu quero estar pronto. Eu quero estar evangelizando, eu quero estar lendo a palavra. Agora eu quero estar fazendo as músicas. Eu quero servir do jeito que der. Eu quero impactar. Eu quero ter um legado. Eu não quero ser maior que ninguém. Porque maior é aquele que serve. E eu quero servir. Exatamente isso, eu quero servir. Eu quero carregar a minha cruz. Eu quero estar pronto. E eu ajudo outras pessoas a entenderem que elas precisam levar óleo. Porque eu não tenho óleo para dividir. O amor nós dividimos sim. Mas cada um tem que fazer o seu próprio caminhar, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu propósito. Então nós temos que tirar todas essas muletas espirituais. É você e Deus. Você precisa conhecer a voz do Senhor, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa encher a sua lamparina. Você precisa. Você. Eu te ajudo sim a chegar no Senhor, te mostro qual é o caminho, mas o caminhar, ele cabe a nós.
As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta foi trancada. E agora, como é que dá um jeitinho? Nós vamos pular a janela, nós vamos bater, nós vamos xingar, nós vamos se vitimizar, nós vamos colocar a culpa em alguém. Não, a culpa, você sabe por quê que eu não coloquei óleo na minha lamparina mais? Porque é um inferno em casa. Eu não aguento aquele povo falando, aqueles bichos, nossa, aquele monte de coisa, eu não aguento isso. Nossa, se você visse o meu marido, o jeito que ele me trata, nossa, me sinto, eu vou lá, eu arrumo meu cabelo, eu faço meu... Ele não fala nada, ele não fala nada. Tudo que eu faço, ele não fala nada, ele não me ama mais. Nossa, se você vê o meu filho, como ele tá mal educado, nossa, porque nós podemos pôr esse exemplo para um monte de coisa, um monte. Eu posso viver a minha vida prestando atenção nos outros, ou eu posso viver a minha vida prestando atenção em Deus. Eu posso viver minha vida reclamando do que acontece à minha volta, ou eu posso resolver o que acontece à minha volta louvando ao Senhor e adorando ao Senhor. Eu posso viver sentindo dó de mim mesmo, ou eu posso viver mostrando motivos para que o Senhor ele permaneça na minha vida. E aí? A porta fechou. Quem estava esperando entrou. Aqui não teve quase. Nossa, quase entrei. Só que você não sabe o que aconteceu, amiga. Acabou o óleo. Aí na hora que acabou o óleo eu saí. Quantas coisas nós podemos encaixar nesse exemplo? De alguma coisa que você quase conseguiu. Nossa, eu cheguei atrasado. Eu fiz isso. Nossa, eu fiz aquilo. E... sem juízo. Sem juízo. Por que não se preparou melhor? Deixa para estudar só na véspera. Quer tirar nota alta. Depois tem que colar, tem que fazer as coisas, tem que enganar. É sempre o jeitinho. Sempre o jeitinho. Então vamos ver aqui se nos fins dos tempos vai ter jeitinho. Vai ter jeitinho. Jeitinho é mentira. Vai lá, mente na porta lá, ver se o noivo abre. Conta uma história triste. Eu gosto de gente que vem pra pedir a conta, começa aquelas histórias compridas. Eu fico olhando dentro da bola dos olhos da pessoa, assim, só vendo ele mentindo, assim. Você sabe que é mentira. Você sabe. Eu nunca vi um justo mendigando um pão. Eu nunca vi. Isso é bíblico, isso é bíblico. Então eu posso passar por dificuldades, mas quando eu me arrependo, as portas do céu se abrem. Ninguém vive em dificuldade para sempre. Ninguém vive. A gente tem que tirar esse romantismo da nossa cabeça. O problema é que a porta está fechada e você precisa carregar essa lamparina tua. Todo dia você tem a oportunidade do noivo chegar e te pegar com a lamparina acesa. Você está lendo a palavra todo dia? Você está buscando a Deus todo dia? Você está louvando todo dia? Você está servindo todo dia? O dia que você não servir, você vai estar que nem os nossos colegas aqui. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixa entrar. Manda chamar o fulano lá que ele me conhece, ele sabe quem eu sou. Deus, ele conhece o meu coração. Senhor, Senhor, olha eu aqui. Não, eu estava lá na missa todo dia, todo sábado, ou todo domingo eu estava na missa. Não, eu frequentava a igreja, e às vezes eu mancava. Não, mas eu ia sim, eu ia. Nossa, mas eu ia lá e participava mais do que os outros. Você tá vendo as outras pessoas? Essa pessoa que tá aí dentro não merece estar aí não. Ih, você não conhece essa menina aí. Essa menina tem tatuagem. Não vale nada, nada. Eu que sou boa. Deixa eu entrar, Senhor. Deixa eu entrar. Por favor, deixa. Você vai ficar ali fazendo o quê? Se humilhando. O noivo respondeu. Quem é o noivo? Jesus. Eu afirmo a vocês que isto é a verdade. Então é o que vai acontecer. Você achando justo, injusto, quer, não quer. Você depende de alguém, é a vontade do alguém que vai dizer o que é ou não é. E não é as tuas palavras, e não é o teu convencimento, e não é o que você acha. Eu não sei quem são vocês. Você quer chegar lá na porta e ouvir: Oi, tudo bem? Seu nome está no livro da vida. Oi, Gabriel. Oi. Não vou citar nomes aqui para não cair no equívoco de não citar o nome de alguém, mas imagina Jesus te chamando pelo nome, porque o nosso nome está escrito na palma da mão dele. Ele conhece o número de fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Ou ele vai chegar, você vai falar: Oi, Jesus, quem é você? Eu não te conheço. Eu não sei quem é você. Não, sabe o que aconteceu? Sabe que você não lembra de mim? Porque acabou o óleo da lamparina e eu fui buscar mais. Sabe? Eu sou uma pessoa muito trabalhadora e
Cara, nós podemos ficar aqui colocando desculpa nas coisas, mas a verdade é uma só, você não se preparou. Você está pronta para aceitar que não se preparou e começar a se preparar? Você acha que eu fico falando que nem... que nem um sem juízo? Todo dia, leia a palavra de Deus. Eu tô falando, coloca óleo na lamparina, coloca óleo na lamparina. Vai chegar um tempo que não vai ter mais tempo. E você tá aí, ai, não é a hora, ai, não tô pronto, não quero jogar minha vida fora. Cara, você vai ficar pra fora, você vai ficar pra fora. Hoje você pode estar olhando as coisas e não entendendo nada, falta de sabedoria. Eu também não tinha. E ninguém nasce com sabedoria. Isso precisa ser adquirido de Deus. Então olha que interessante, tem pessoas que iriam olhar essa frase, não iriam entender nada, não iria saber que tinha uma referência bíblica. Tem pessoas que na hora que elas lessem lamparina e óleo, ia falar, ele está falando das 10 virgens. E aí? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Se Jesus voltasse hoje, você está com óleo na lamparina, ele ia te chamar pelo nome ou ele ia falar, não sei quem é você? Se você acha que ele vai falar não sei quem é você, começa a se preparar. Porque você tá para fora não porque Deus te colocou, mas porque assim você escolheu. Você gastou o teu tempo, você planejou e você fez o que você queria do jeito que você queria. Não é culpa de ninguém, a culpa é sua. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que a nossa lamparina ela sempre possa estar cheia de óleo. Muitas vasilhas, para que nós possamos esperar o Senhor o tempo que for necessário, e bem, na luz, sem escuridão, porque o que acontece quando acaba o óleo é escuridão, nós não queremos escuridão, nós queremos a luz até que Jesus volte, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, feliz a nação, que Deus é o Senhor, um bom dia.